pouquinho de sono também, que tá tudo meio junto e misturado, né? Transtorno depressivo e insônia. A gente vê bastante também na UBS. Dos transtornos do sono, tem vários. Também não vou ficar falando de todos e nem aprofundar em todos, porque a gente não vê. E vocês já viram isso várias vezes aí durante os ambulatórios, né? Durante os ambulatórios das especialidades, acho que vocês já viram um pouco mais e tiveram mais oportunidades do que na atenção primária, né? Principalmente os transtornos do sono, né? No ambulatório de pneu e outras especialidades. Temos transtornos de insônia, que é o mais comum, de hipersonolência, a narcolepsia, os transtornos relacionados à respiração, do ritmo circadiano, do sono não REM, transtornos do pesadelo, do comportamental do sono REM, síndrome das pernas inquietas e os transtornos do sono induzido por substâncias e medicamentos. Vou falar um pouquinho mais desses que eu coloquei aqui nele. Então, como é que funciona o nosso ciclo circadiano? Quando a gente recebe a luz do ambiente, ela chega na nossa retina e ela vai ser transmitida por meio dos tratos retino-hipotalâmicos e genículo-hipotalâmicos. Essa informação ela vai chegar até o núcleo supraquiasmático, que vai regular tudo isso. Então, esse sistema regula a secreção da melatonina através da glândula pineal, que ela é inibida pela exposição à luz. Por isso que a gente fala tanto em evitar exposição à luz artificial, né? Principalmente na hora de dormir, ficar com celular, luz acesa, televisão, que prejudica muito, porque você não permite que esse ciclo aconteça. Transtorno de insônia, que é a nossa maior queixa na atenção primária. Como que a gente vai definir o transtorno de insônia? Também é clínico, né? Pela história do paciente que ele traz pra gente. Então, é uma insatisfação com o próprio sono, uma dificuldade de persistência do início, da duração e da consolidação ou da qualidade do sono, mesmo que em oportunidades adequadas para dormir. A gente tem que observar isso porque, né, não dá para a gente considerar um paciente com queixa de insônia, um médico, plantonista, ou um porteiro, né, porque aí ele não está tendo oportunidade mesmo de dormir num lugar adequado. Esse sono alterado, ele tem que ter um comprometimento diurno, então vai prejudicar as atividades no outro dia. É um estado de hiperalerta, uma ativação no eixo hipotálamo, hipófise adrenal, e vamos ter a elevação, né, do cortisol e do hormônio adrenocorticotrófico. Na insônia, com a duração de sono curta, a gente tem um aumento de hipertensão arterial de 3 a 5 vezes. Então, os pacientes insones, eles podem ter um prejuízo clínico muito grande e também piorar, né, os quadros de hipertensão. Também tem associação de transtornos mentais, outras doenças clínicas que podem estar presentes, e o transtorno de insônia de curto prazo, menor, né, menos de 3 vezes por semana durante 3 meses. Então, a insônia, ela surge, né, de uma forma aguda e ela vai se cronificar na autoperpetuação. Esse modelinho de Spielman, 3P de Spielman, ele é bem interessante, né? Que ele fala dos fatores
predisponentes, dos fatores precipitantes e dos fatores perpetuadores dessa insônia, né? Como ela pode surgir e como ela se mantém e se cronifica. Dos fatores predisponentes, a gente vai ter fatores biológicos, o metabolismo basal elevado, hiperalerta, alterações dos neurotransmissores, psicológicos, preocupações, tendências à ruminação, fatores sociais, maternidade, parceiro de cama que tem horários, né, diferentes, influencia. Nos fatores precipitantes, são eventos de vida estressantes, alguns transtornos mentais e doenças médicas. Dos fatores perpetuadores, por exemplo, praticar atividades no quarto que não estão relacionadas ao sono, permanecer na cama quando acordado e por um período excessivo. Então, passar o dia inteiro lá no quarto, ou ficar estudando no quarto, ou ficar jogando, né, na cama, tudo isso são fatores perpetuadores da insônia. Na anamnese, a gente tem que colher a história certinha, né, desses pacientes, para a gente tentar entender. Porque, às vezes, é só alguns ajustes que a gente faz, a gente já consegue ter uma melhora desse quadro. Se a gente não perguntar, às vezes o paciente também não vai contar para a gente, né? E nessa anamnese, o que é importante? A gente perguntar o horário de ir para a cama, o horário que levanta, se as condições do quarto e da cama são adequadas, né? Se tem muita luz, se tem barulho, se a temperatura do quarto é muito, né? O Cuiabá agora esses dias está muito difícil. Nesse calor, a gente percebe que é muito mais difícil de conseguir dormir, né? Companheiros de cama, tem parceiros que às vezes atrapalham o sono, ou se mexendo, ou com ronco, animais na cama, atividades na cama, que eu falei, né? De ficar lendo, não é computador, de ficar jogando, assistindo TV. Os despertares noturnos, o paciente acorda, volta a dormir, o paciente acorda, não dorme mais, tudo isso é importante. Relato de ronco, movimento das pernas. Se faz uso de estimulantes, cafeína, energético, né, pré-treino, dentre outros. Quais os usos dos medicamentos. O horário das refeições e quais os tipos de alimento. A gente sabe que uma comida muito pesada, muito rica em gordura, de proteína, né, dificulta a digestão e o sono também. A prática da atividade física, com que frequência, quais os horários, fazer atividade física muito próximo do horário de dormir também atrapalha o sono. As condições sociais. Gente, fica difícil, né? A pessoa que mora numa favela, no Rio, com um tiroteio e deitar e dormir tranquilo. Então, assim, quais são as condições onde esse paciente está para ele dormir tranquilamente também, né? Se tem prática de lazer e as outras comorbidades clínicas que podem estar associadas com essa insônia. Então, dos critérios de diagnóstico, mais uma vez a gente vai usar o DSM-5. A insatisfação com a qualidade e com a quantidade de sono associado com um ou mais dos sintomas. Então, 1 é a dificuldade de iniciar o sono, 2, dificuldade de manter o sono, despertares com frequência ou dificuldade para voltar a dormir. Desperta pela manhã antes mesmo do horário habitual e não consegue mais voltar a dormir. Acorda antes do despertador, né? Tem que, como, né, no transtorno depressivo eu falei, tem que ter um sofrimento clínico significativo, um prejuízo no funcionamento social. A gente dizer que é patológico ou não, né? Funcionamento social, profissional, educacional, acadêmico e do comportamento também. Tem que ocorrer pelo menos 3 noites por semana e durar pelo menos 3 meses. As dificuldades relacionadas ao sono, elas ocorrem a despeito de oportunidades adequadas para dormir. Já falei também.
não é mais bem explicada e não ocorre durante outro transtorno do sono. Não é atribuído a nenhum efeito fisiológico de alguma substância, e a coexistência de transtornos mentais e de condições médicas não explicam adequadamente a queixa predominante da insônia. O diagnóstico clínico, né? Polissonografia a gente vai usar para fazer um diagnóstico diferencial. O diagnóstico é ali pela anamnese, que eu já falei para vocês, é clínico. Então, a gente vai usar, né, para diagnóstico diferencial, e pela polissonografia a gente consegue avaliar a latência para o início do sono, o tempo total de sono, o número dos despertares, a duração dos estágios do sono REM, não REM, e qual a eficiência desse sono. Então, dá para a gente usar para isso, mas não para fazer diagnóstico. O diagnóstico diferencial, o dormidor curto, né? Aquele que dorme poucas horas de sono e ele fica bem. Ele não fica cansado, tá adequado aquele pouco tempo de sono. Restrição de sono evolutiva crônica. O paciente não vai dormir porque não quer, né? Porque fica fazendo outra coisa, trabalhando, estudando. Ambiente inadequado, inseguro, disruptivo para o sono, comorbidade com transtornos mentais, doenças médicas, outros transtornos do sono, substâncias e medicamentos. Então, a gente vai perguntar tudo isso para poder fazer o diagnóstico diferencial. Tratamento de insônia não farmacológico. Tá aí a TCC mais uma vez, né? As técnicas cognitivas e comportamentais para superar comportamentos que são disfuncionais, as percepções errôneas e as ideias distorcidas sobre o sono. Aquele paciente que pensa em dormir, ele já pensa que vai ter insônia, porque já tá, ele já tem esse comportamento, né, esse pensamento na cabeça dele, então ele já sabe que ele vai ficar com insônia, então ele já fica preocupado, e aquele que já toma o Zolpidem, porque já não vai conseguir dormir, né? Então, antes de dar insônia, ele já toma o Zolpidem. É bem comum. Higiene do sono, a gente tem que pegar bastante no pé quanto a isso, porque às vezes a gente mudando esses comportamentos, a gente nem precisa entrar na medicação. E sempre tentar de 1 a 3 mudanças por vez, né? Nessas mudanças de estilo de vida. Não adianta a gente querer pedir para o paciente mudar tudo de uma vez, que ele não vai conseguir. E aí ele vai falar que não deu certo o tratamento e vai querer remédio. E aí, às vezes, o médico não tem paciência também de persistir e aí passa um remédio, né? E aí tá todo mundo tratado. O tratamento na insônia não farmacológico, também temos a terapia do controle de estímulo, que é aumentar o estímulo do sono e reduzir associações com a insônia. A gente então orienta o paciente a só ir para a cama quando ele estiver com sono. Então, fica assistindo TV na sala, faz outra coisa, vai ler um livro. Ah, deu sono. Aí vai para a cama. Não fica lá forçando a ter sono na cama, porque começa a ficar nervoso e piora tudo. Usar a cama, então, só para dormir. Não ficar assistindo televisão, comendo, estudando na cama. Se não conseguir dormir, levanta, vai dar uma voltinha, toma um chá, toma um copo de leite e volta a tentar dormir, tá? Não fica se torturando na cama. E rotina é tudo, né? Pro sono também. Dormir e acordar nos mesmos horários e evitar o máximo de cochilos à tarde. Né, alunos? Não dormir a tarde toda, porque senão à noite não vai dormir. O tratamento da insônia, ainda estamos no tratamento da insônia não farmacológica, terapia de restrição de sono. O que a gente pode fazer? É legal, mas dá um pouquinho de trabalho. A gente orienta o paciente
Por exemplo, se ele costuma dormir 8 horas, deitar, né? Ele não dorme essas 8 horas, ele fica deitado lá na cama 8 horas e dorme 5. A gente orienta ele passar menos tempo na cama, diminui a quantidade de tempo na cama para ele dormir menos. Gente, dormir menos não, ele vai dormir a mesma quantidade, só que ele vai ficar menos tempo ali na cama. Evitar os cochilos durante o dia. Os idosos não só podem, como devem, né, tirar cochilos de até 30 minutos. É saudável. E esse tempo de restrição de sono, depois que a gente consegue fazer isso, pelo menos 5 noites, a gente vai aumentando 15 minutos o tempo na cama, até ele conseguir voltar a ficar essas 8 horas na cama dormindo, tá? Não sei se vocês entenderam. A terapia de relaxamento e biofeedback é uma auto-hipnose. Acho difícil fazer, porque o paciente tem que ter um pouquinho de disciplina. Você orienta, né? Tensionar todo o corpo durante 6 segundos e relaxar por 30 segundos. Fazer essa prática na cama. A imagem guiada, que pode ser por vídeos não sei se vocês já viram, tem alguns vídeos. Imagina que você ou coloca um caminho, né, num lugar bem relaxante, chegando numa cachoeira, fazendo uma... Só que funciona, mas não sou muito adepta, não, desse tipo de terapia. Acho que citei, mas não acho que ajuda muito, não. A respiração profunda, né? Respirar, tentar se acalmar. Eu acho que tem gente que fica mais nervoso ainda tentando colocar em prática essas coisas e não tem muita resposta. Então, a melhor técnica, né, é aquela que funciona para cada um. Tem uma forma individual, cada um vai se beneficiar de algum jeito e escolher o que funciona para ele. A gente orienta, cada um escolhe o que se sentir melhor e o que der mais resultado. Na higiene do sono, isso aqui é importante vocês saberem, tá? Para a vida, para a prova. Já falei um pouquinho aí, acho que lá na frente disso tudo, né? Da prática de exercícios, horário regular para dormir, acordar, uso de bebidas alcoólicas antes de dormir piora o sono. A gente pensa que relaxa, mas a qualidade do sono é pior, né? Quando tem uma ingesta de bebida alcoólica. Os estimulantes, né? Quem vai para academia e evitar pré-treino, café, chá preto, pelo menos 4 horas antes de dormir. Não beber muita água, muito líquido antes de dormir, para não ficar acordando, despertando toda hora para ir no banheiro, isso atrapalha o sono. A cama é somente para dormir, para as relações sexuais, não ficar fazendo refeições, conversando no telefone, assistindo TV, ouvindo música e estudando na cama. Retirar a televisão, aparelho de som, computador do quarto e não usar medicamentos para insônia sem orientação médica. Das medicações, né, do tratamento farmacológico. Temos as drogas hipnóticas, né, eu já falei sobre o Zolpidem, que é muito usada hoje, é uma boa medicação, mas a gente tem visto cada vez mais histórias, né, de complicações e de abuso dessas medicações, desse medicamento principalmente, né. São drogas hipnóticas, não devem ser usadas por muito tempo. Por exemplo, no transtorno depressivo, um paciente com queixa de insônia no transtorno depressivo. A gente sabe que os medicamentos, eles demoram em torno de 2 semanas para começar a fazer efeito. Então, é uma boa você colocar um hipnótico para esse paciente até ele conseguir se beneficiar da resposta do tratamento da depressão e ele conseguir dormir melhor nesse período. Depois a gente tira o indutor do sono e ele começa a ficar a dormir só com o tratamento da depressão.
Os agonistas dos receptores benzodiazepínicos, hoje, são as drogas sedativas e hipnóticas mais utilizadas, né? Rivotril da vida, diazepam. Os de longa ação, que é o flurazepam, o clozapam, para aqueles pacientes que despertam muito à noite, é uma boa opção, ele tem uma meia-vida mais longa. E os de curta duração, que é o zolpidem, a zolpiclona, para quem tem dificuldade de iniciar o sono. Pessoas que, né, que ficam, acordam no meio da madrugada, aí tomam outro zolpidem, aí tomam outro zolpidem para cada despertar no meio da madrugada para voltar a dormir, porque ele tem uma meia-vida de 4 horas no máximo, e aí a pessoa acaba acordando, porque ele tem uma meia-vida curta. Temos os agonistas do receptor da melatonina, que é a agomelatina, uma boa medicação, tem um sono mais fisiológico, porém, uma medicação cara. A trazodona também é muito utilizada, é um antidepressivo, é bom, mas os pacientes às vezes têm queixa de sedação no outro dia, e o efeito colateral é o priapismo. Os dos antihistamínicos, né? A gente vê muito na UBS os pacientes que usam os antialérgicos, né? O Histamin da vida para poder dormir. O uso vê, né, a venda de triptofano, que é o 5-HTP, de melatonina, aí sendo vendido meio à vontade, né, nas farmácias. Tem que ter uma indicação, e eles também podem causar alguns efeitos colaterais, né, o triptofano, como a eosinofilia. Melatonina, que a gente conhece bem, é um hormônio endógeno que é produzido pela glândula pineal e vai regular o sono. Tem que ser tomado no horário correto, na dose correta, e tá dando melatonina para a criança dormir, né? Pelo amor de Deus. Hoje nós temos o uso aprovado a longo prazo do zolpidem, da zolpiclona, não mais para período curto, né? Igual eu falei, para a gente iniciar o tratamento de outro transtorno até fazer efeito da medicação. Hoje já está aprovado. Com a ideia, né? O que a farmacêutica vende pra gente é que não causa dependência, que não tem. Mas a gente sabe que não é verdade, né? A gente vê aí um monte de gente dependente dos indutores do sono, porque eles causam, sim. Não é totalmente seguro usar, não. As doses também fiz uma colinha para facilitar a vida de vocês, tá? Coloquei a dose mínima aqui e as doses máximas que a gente pode chegar, tá? Os mais utilizados hoje, os indutores do sono, o zolpidem, a zolpiclona, eu gosto bastante que ela prolonga um pouco mais o sono do que o zolpidem. Então, para aquelas pessoas que já estão usando o zolpidem, então tendo despertares à noite, a gente pode tentar fazer essa troca para a zolpiclona, para ver se melhora esses despertares, ao invés de ficar orientando o paciente a acordar e tomar de novo o remédio. A trazodona, a amitriptilina, a nortriptilina, quetiapina, eu gosto bastante de passar para insônia, tem baixo risco de dependência, pouco efeito colateral, pouca interação, então a gente pode usar em idosos também. O clonazepam tem uma meia-vida mais longa, né? Assim como o diazepam também. O lorazepam é muito indicado quando a gente tem algum paciente com algum problema hepático, principalmente pacientes que têm transtorno por uso de álcool, né? Que às vezes tem uma hepatite alcoólica, já tem alguma alteração das enzimas hepáticas, porque ele não é metabolizado ali no fígado, então a gente sobrecarrega menos. Então, o lorazepam é uma boa indicação nesses casos. Boa Noite Cinderela, que vocês já ouviram falar, né? Que é o Rohypnol.
Nos idosos, a gente sempre vai preferir doses menores, porque eles metabolizam mais lentamente, eles são mais sensíveis aos medicamentos, então a dose para eles sempre vai ser menor. E ver como que eles respondem, tá? Porque também é muito individual. Dos outros transtornos, né, da apneia e da hipopneia obstrutiva do sono, a gente vai ter uma sonolência diurna excessiva e presença de roncos e apneias que quase sempre são presenciadas e referidas pelos parceiros de cama. Episódios repetidos de colapso das vias aéreas durante o sono, mesmo com o esforço para tentar respirar. E na apneia central do sono, a gente tem uma redução do esforço respiratório com períodos sem fluxo aéreo, o famoso engasgo, né, durante o sono. Na narcolepsia, são os ataques incontroláveis de sono, associado à cataplexia, a paralisia do sono e alucinações relacionadas ao sono e à fragmentação do sono. É bem difícil a gente ver, né? Até nos ambulatórios das especialidades a gente não vê tanto. Nos transtornos do movimento relacionado ao sono, a gente tem a síndrome das pernas inquietas, o bruxismo e câimbras. Da síndrome das pernas inquietas, é aquela vontade, né, aquela necessidade do paciente movimentar, de mexer, de esfregar as pernas. Pode ser na hora do sono, mas também pode ser quando o paciente está sentado, sente aquela inquietude. Pode ser causada por... ela pode ter causas clínicas, como a deficiência de ferro, gestantes também, né, devido à anemia, neuropatias periféricas, doença renal crônica, e condições da medula espinhal também. O bruxismo, que conhecemos, né, o ranger dos dentes, às vezes a gente consegue até ouvir a pessoa ao lado até mordendo, movimentando os dentes, e a gente pode observar nesses pacientes uma queixa de dor, né, na região, e alterações dentárias compatíveis. Geralmente esses pacientes têm pequenas fraturas nos dentes pelo apertamento ali da mordida. E é isso, gente. A bibliografia. Esse livro de psicofármaco do Volpato é muito legal. Tem todas as doses, as interações. Para quem gostar e quiser dar uma procurada, é bem interessante. Mas é isso, nossa aulinha de sono e de transtorno depressivo. Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Prof, na sua prática com gestantes que têm transtorno depressivo maior, qual é a medicação que a senhora mais recomenda? Então, quando a gente fala em gestante, a gente tem que pensar nas medicações que a gente pode usar durante a gestação e que a gente também vai poder usar durante a lactação, né? Para a gente não ficar fazendo troca de medicamento, a gente tem que escolher um, e eu sempre dou preferência pela sertralina. Ela tem uma meia-vida mais curta, diferente da fluoxetina, que a fluoxetina tem uma meia-vida maior, mais prolongada. Na hora que for amamentar o bebê, ela não é tão indicada assim. Então, a sertralina é melhor, tá? E a gente só tem que observar pacientes que usam altas doses de sertralina no período antes do parto, tá? Porque pode ter algum problema respiratório. Não é indicado também a gente suspender a medicação antes do parto. A gente pode avaliar essa paciente, ver como que ela tá, ver a possibilidade da gente tirar semanas antes, ou a gente pode reduzir a dose para diminuir o risco. Principalmente esforço respiratório é o mais comum que pode acontecer durante o parto. Mas, para mim, a minha escolha é a sertralina, eu gosto bastante, ou estalopram, mas ainda prefiro sertralina.
Ok, obrigada, prof. De nada. Mais alguma dúvida, gente? A aulinha de sono vocês já tiveram, né? De depressão, acho que a gente não tinha feito ainda. Mas tá tudo lá. Fiz uma colinha boa para vocês nos slides para facilitar para estudar. Também pensando no dia a dia de vocês, né? As doses, as principais indicações. Certo, obrigada, prof. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para o WhatsApp depois, tá? Pode pegar meu telefone, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, lembrarem depois de perguntar, pode me mandar também, não tem problema nenhum. Obrigada, prof, pela aula, certo? foram muito boas. Certo. De nada. Gente, precisando de alguma coisa, só falar, tá? Boa noite e bom descanso para vocês. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.